Nós temos, o Caio já pode dar aí um close daí. Lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Ponto 1, a masculinidade bíblica. Ponto 2, a erosão na masculinidade. Ponto 3, Boaz, símbolo bíblico e masculinidade. Aqui nós temos os apontamentos do livro, a masculinidade bíblica, a erosão na masculinidade, crise na masculinidade, ok? As características de um verdadeiro homem, é o ponto 3 aqui da lição, ok? E aqui nós temos o texto, que é o texto básico da lição. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. Eu vou explicar mais uma vez, eu já expliquei uma vez, mas quem já está aqui conosco há muito tempo, nós já estamos o quê? Quantos anos que a gente... 3 anos? Já? 3 anos. 3 anos, olha. Primeiro, aqui do lado, traz bem aí quem é que está com a lição aberta. Traz aí, pastor Wagner, só para o Caio mostrar aqui. Muito bem, pode abrir ela assim, abre ela aí. Aqui nós temos o tema da lição, que é aquele lá. Aqui, como é que está escrito aqui, pastor Wagner? Leitura bíblica em classe. Que o autor, ele pega esse texto bíblico, ele pega o texto bíblico e faz um esboço em cima do texto bíblico. O último ponto da lição é o esboço desse texto aqui. Só que fora do texto bíblico, obrigado, pastor Wagner, fora do texto bíblico, ele dá as opiniões em cima do texto. E como você já tem a lição e ele já escreveu o que você precisa saber, eu estou tratando de coisas que ele não fala no texto. Para que você não fique aí, que hora o pastor vai entrar no texto? Né? Que hora o pastor vai entrar no assunto? Aí se tu tiver avexado, tem outras pessoas que fazem escola dominical. Aí você vai para lá, né? Assim que ele já entra direto. Aqui nós gastamos horas. Aqui, para mim chegar aqui, eu passo quase o dia todo meditando na palavra de Deus. Porque eu não quero entregar para você uma coisa pronta da internet. Eu não quero entregar para você uma comida que os outros já mastigaram ela e eu te dar só o bagaço. Não é assim? Então aqui o nosso trabalho é sério. Eu passo a manhã toda orando, lendo a Bíblia e meditando nisso aqui. Não é apenas eu pegar a lição e ler o que já tem aqui na lição. Se eu fosse expor aqui os pontos da lição, por exemplo, se eu fosse só aqui, a masculinidade na Bíblia, como ele fala lá, o pastor Douglas, não é isso? Como é que a Bíblia apresenta? Ele apresenta o texto de Gênesis, o macho e fêmea, a constituição do homem e da mulher, o homem como provedor, o homem como protetor, é o ponto 1. O ponto 2, a erosão da masculinidade, ele vai falar sobre a homossexualidade, ele vai falar sobre os novos conceitos de masculinidade que vai gerando uma sociedade sem uma identidade própria no campo da masculinidade, que vai perdendo a liderança. E, por fim, ele vem aqui para o ponto 3 e ele vai usar Boaz como símbolo. Só para vocês terem uma ideia, ele usou todo o símbolo aqui, pegando do capítulo 1 ao capítulo 4, mostrando a paixão que ele mostrou pela Ruth, o cuidado que ele mostrou por ela quando soube que ela estava na vinha dele, nos campos dele. Então, isso aí você que lê a Bíblia já sabe. Eu estou aqui para dar mais alguns adendos. Seria mais ou menos como um apêndice para essa explicação. Então, eu quero dizer para vocês que, primeiramente, eu uso o texto bíblico. Como vocês observam aqui, a gente lê o texto, para que você não interrompa os outros. Fica só, pastor, não vai entrar no texto. Aí tu pode, lá na tua casa, pegar teu texto e ler teu texto, não é assim? Porque nossa metodologia é essa. Quem está aqui conosco, eu estou dizendo isso com muito amor, com muito carinho, com muita educação. É porque, às vezes, chateia, né? Falei. Quem nos acompanha já há bastante tempo não tem esse problema. Eu creio que seja pessoas que estão entrando agora. E outra coisa, o pastor Douglas, porque não tem também o espaço suficiente para... Senão era um livro. Isso, era um livro. O senhor está apenas ampliando para ajudar. Pronto. Tá? E como falou até me parece que eu vi lá,
um rapaz, ele disse assim, olha, o pastor ele vai entrar, é porque o método deles é esse aí. Então, o nosso método é esse. Mas eu estou dizendo isso com respeito, né? É porque eu sou o seguinte, eu sou o seguinte, gente, se eu estou num local e eu não estou gostando de algo, eu me retiro tranquilamente e pronto, eu não causo incômodo para ninguém. É assim? Às vezes eu estou na sala de aula, eu estou vendo que o professor, a metodologia dele é péssima, eu estou vendo que ele não dá a matéria boa, eu não vou, esse professor é chato. Não, eu me retiro, alguém diz, pastor, por que você não está na aula? Não estou me adequando com a metodologia do professor. Ele é inteligente, ele sabe, mas ele tem problema de didática. Só isso. Eu não desrespeito ninguém, não distrato ninguém, por isso que eu estou dando essa colocação aqui. Ok? Pronto? Então vamos lá. Verdade prática, texto áureo, vamos fazer a leitura. Lição 6, texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Muito bem. Aí você pode observar que o próprio texto que o pastor está usando, ele já traz a ênfase da masculinidade nesse versículo, que usa dois verbos. Quais são os dois verbos aí? Lavrar a terra e guardá-la. Ou seja, Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou o homem, mas a própria Bíblia diz que a terra ele entregou aos homens. E o homem, na verdade, nada mais é do que um mordomo das coisas de Deus. Quem é o proprietário, quem é o dono, é ele. Nós apenas residimos naquilo que é de Deus e cuidamos daquilo que é de Deus. A nossa vida é de Deus, o nosso tempo é de Deus, a nossa casa é de Deus, tudo o que temos e somos vem de Deus. Vamos lá. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Muito bem. Nessas três colocações, aí o pastor ele está agora nesse ponto 2, não é? Mostrando que essa virilidade, mostrando que essa responsabilidade faz parte da própria índole do homem que Deus facultou a ele esse poder, ok? Mulher é mulher e homem é homem, não é assim? Então, é dessa forma. Cada um tem o seu papel. E aí, por fim, você tem Boaz, que é o símbolo de uma masculinidade que já estaremos explicando. Vamos lá? São poucos versículos aí do capítulo, né? Vamos ler o capítulo, né? Vai lá. Isso. Pode ler o capítulo. E Boaz, o capítulo são 22. Sim, pode ler que aí a gente vai explicando. Vamos lá. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a hás de redimir, redime-a. E se não me houver de redimir, declaro-me para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares... Esse aí é o versículo qual? 5. Sim, pode ir. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de... Peraí, aí qual versículo? É o 7 agora. 7, vai. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho
em Israel. Até o 7. Até o 7. Vai até o 10. Disse, pois, o remidor para Boaz: toma-a para ti, e descalçou o seu sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. Isso. E de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e nem da porta do seu lugar. Disso todos vós sois hoje testemunhas. Aí é o verso? 10. 10. Pronto, depois a gente segue. Então, veja lá, por que nós fazemos essa leitura e por que eu quero tratar do capítulo todo? Porque a lição, o autor, ele está usando aí só do versículo 7 até o 12, não é isso? Então, vejam bem, aqui você tem todo um processo histórico, cultural, bíblico e teológico, que nós não podemos fugir disso. Quando você vem para o capítulo 1, você sabe que é todo o relato da vida de Noemi, quando ela sai de Beit-Lehem, casa do pão, e quando ela vai para Moabe. Quando você vai para o capítulo 2, capítulo 3, você agora vê o retorno de Noemi, juntamente com a moabita Rute, que ela vai habitar em Belém, e ali ela vai trabalhar no campo de Boaz, que sem saber era um remidor. A postura dessa jovem, lá vai, a postura dessa jovem, o equilíbrio, a moral e o amor para com a sogra, fez com que Boaz se apaixonasse por ela. Veja bem, e aqui eu quero mostrar para vocês que a Bíblia não é machista, que a Bíblia, ela mostra homens apaixonados por mulheres e que homens que reagiram bem à atitude de mulheres que também demonstravam um certo interesse por ele. Veja que ele diz, minha filha, quando ela deita próximo a ele, que ele tinha uma postura e um equilíbrio moral, ele não abusou dela quando ela se apresentou a ele, quando deitou ao lado dele, ele não perdeu o controle sexual, ele era viril ou não era? Ele era macho ou não era? Ele era macho, que ele casou e fez menino. Não está na Bíblia? Só que ele não abusava da virilidade dele. Entenderam? Esse homem, ele tinha a virilidade dele, tinha a seriedade dele, mas ele se controlava. Porque é muito importante eu dizer aqui para os irmãos que um homem viril não quer dizer que ele seja um descontrolado sexualmente, um tarado. Não. Nós estamos dizendo que um homem viril é um homem que ele tem a potência de macho. Ele tem a potência de macho. E quando ele tem a potência de macho, tem irmão que gosta. O pastor Zéu fala assim, olha, eles criaram um sistema na Bíblia para fazer a tradução chamado de eufemismo. No português também tem, para suavizar. Mas vocês sabiam que isso matou muitas traduções que vieram para nós? Inclusive o amor, no livro que eu escrevi, O Melhor do Sexo, eu mostro isso. Inclusive palavras que poderiam expressar a vivacidade do sexo e da vida a dois, os tradutores suavizaram e criaram uma interpretação errada que mataram o relacionamento sexual. Prejudicou. Há um autor, me fugiu agora aqui o nome dele, que ele fala isso em uma obra que ele escreveu. As traduções, em boa parte, elas fizeram morrer a vivacidade da paixão e do amor, como Deus descreve em Cantares, ok? Então, o que nós podemos analisar é que quando você pega, por exemplo, Gênesis 1, 26, não é isso? Vamos lá, vamos ver o que diz lá. Gênesis 1, 26, 27. Vai. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isso. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vamos lá. Agora vamos mexer aqui. Vamos começar.
A Bíblia diz que Deus criou o quê? Macho. Olha aqui. Como é que diz aqui no hebraico? Zahá. Vamos lá. Zahá. Zahá. Deus criou o quê? Macho e o que mais? E fêmea. Vamos lá, bem forte. Deus criou o quê? Macho e o que mais? Fêmea. Deus criou o quê? E quando vocês olham para essa palavra macho, diga comigo bem forte, macho. Quando você olha para essa palavra macho, o que vocês vê nela? Falem aí vocês, para participar. A primeira coisa que a gente vê é a questão da virilidade, né? Da dominação, do poder na essência do próprio ser humano. Sim, e por que, olha, por que a Bíblia não disse assim, e criou Deus, homem e mulher? Algumas traduções colocam, não é assim? E criou, eu estou aqui com o meu original, olha aqui, eu estou aqui, Zahá. Olha, aqui nessa tradução, que é feita do interlinear, que essa tradução foi feita pelo Edson Faria Francisco, ele coloca assim, Zahá, não é isso? E Zahá, quando você observa essa expressão aí, Zahá, né, aí que está assim, Zahá, você pode observar que tanto ela pode se referir a um substantivo, como também pode se referir a um adjetivo. E quando você atenta para essa expressão, que ela vem da raiz verbal, zakar, quer dizer lembrar, recordar, trazer à mente, trazer à memória, é esse verbo aqui. Então, esse verbo, ele fala disso. Agora aqui você tem zahá. E esse zahá, que está aparecendo aí no próprio texto bíblico, ele se refere tanto a homens como a animais. Mas por que a Bíblia prefere macho? Vamos lá. Tu está filmando direito, Caio? Vamos lá que agora nós vamos conversar. Por que a Bíblia começa com macho? Quando a gente não tem vergonha, quando vai escolher um cachorro ou um gato ou qualquer outro animalzinho, como é que faz para você? Sim, para distinguir. Hein? Vai lá no órgão dele. É assim ou não é? Ah, isso aqui é uma galinha. Não é assim? Isso aqui é um galo. Isso aqui é um boi. Isso aqui é um macaco. Isso aqui é uma macaca. Ou seja, sabe diferenciar o gênero como masculino e... Só que a Bíblia prefere a expressão macho. Por que macho, pastor Zéu? Porque o macho dá a ideia de reprodutor, reprodução. Entendeu? Agora, isso é muito importante porque aí você tem aqui, ó, vamos lá comigo, nequevá. Vamos lá, nequevá. Nequevá. Essa expressão aqui é a feminina. Essa expressão aqui é fêmea. E criou Deus como? O ser humano. Observem que ele fala aí, ó. Adam, o ser humano. Conforme ele fala primeiro do homem, mas abaixo ele quer descrever essa questão de que o ser que ele criou, o homem e a mulher, eu vou tirar a palavra homem e mulher, o macho. Se tu não quiser ser macho, é problema teu. Estou logo dizendo para vocês. Se tu não quiser ser fêmea, é problema teu. Agora, a Bíblia... Aqui não tem negócio de Judith Butler, aqui não tem negócio de teoria de A ou de B, aqui não tem negócio... Porque tudo é teoria. Essa ideologia de gênero, ela não tem nada de prova, ela não tem nada de científica, ela não tem nada de provas cabais, é apenas uma teoria de uma pessoa louco ou louca que quer fazer a desconstrução de toda uma história que a Bíblia narra. Ok? Então veja bem, aqui quando Deus faz o homem e a mulher, ele diz logo que esse homem é o quê? É macho, ele é como um reprodutor, cabra macho. Homenzinho é meio fraquinho, não, pronto. Homem que não tem pegada, homem que não sabe falar com a mulher, não sabe beijar, não sabe abraçar, não sabe cativar ela. Eu vou já falar isso daqui a pouco. Ele não sabe conquistar, ele não é macho. Porque até mesmo no mundo animal, vocês sabem que há uma forma de acasalamento, mas cada um faz uma forma de atrair, não é assim? Tem homem que não sabe atrair, é um bruto velho. É pior do que um cavalo, do que um jumento. Porque tem homem que não sabe tratar a fêmea. Olha aqui, ó, fêmea. E por que fêmea? E por que fêmea e não macho? Porque se vocês analisarem a própria
própria constituição desse macho e dessa fêmea é que vai dar continuidade ao projeto de Deus, que é o quê? A raça humana. Se vocês analisarem, sem essa participação, hoje eles têm técnicas que podem pegar o espermatozoide do homem, não é isso? E colocar. Agora, sem essa participação do macho e da fêmea, vai ser extinta o quê? Essa formação que você tem aqui, nekevá, se você analisar a raiz verbal, dentro dessa perspectiva bíblica, você pode observar que é perfurar, é abrir, é determinar. Então, até mesmo os mitos antigos falavam que a mulher e o homem, até os mitos babilônicos e de outros povos, nas suas narrativas, ainda que não sejam bíblicos, eles falavam desse ser andrógeno, desse homem, que ele era composto homem e mulher. Então, a pessoa, vocês, olha, doutores, professores, vamos analisar. Se você tem uma teoria que você sabe que é uma teoria que não tem base, que surge de uma pessoa que quer contrariar todo um processo histórico, todo um processo biológico, todo um processo da natureza humana em si, porque se tu olha para um gato, eu vou dizer que é o quê? Eu vou te dar um conselho então, entra na selva e olha para uma onça e diz, isso aqui não é onça, isso aqui é um gato. Faz isso, vai. Ei, eu quero te fazer um pedido, vai lá no mato, os que são da teoria de gênero, não é assim? Eu quero te dar um conselho, entra numa cela e entre dizendo, isso aqui não é um leão. Isso aqui não é um leão. Entre na cela, né? Ei, Judith Butler, vamos lá. E aí, os seguidores da teoria de gênero. Entre na cela do leão e diga, isso aqui não é um leão, gente. É um gatinho. Não é assim? Isso aqui é um gatinho. Brinca com ele. Eu duvido se tu tem coragem. E leão é leão desde o tempo que a gente existe, sim ou não? Eu vou dizer que ele não é leão? Aí o homem olha para ele, se banhando. Toda a estrutura anatômica, toda a estrutura biológica, diferente da mulher. Adão, quando acordou, olha como a Bíblia não é machista. O primeiro homem da Bíblia era romântico. O primeiro homem da Bíblia foi poeta. O primeiro homem da Bíblia, ele tinha detalhes do corpo da mulher. Ele viu ela como nua. E quando ele olha para ela nua, ele diz, meu Deus, como é que eu chamo isso? Porque ele olha para ele e ele vê que não é a mesma constituição dele. Essa nekevá, essa mulher, ela tem uma outra estrutura. Então, a humanidade que Deus fez lá atrás, ela é binária. Por que ela é binária? Porque a formação é a constituição do quê? Da raça humana. Quem? Homem e mulher. Macho e... Está aqui. E por que fêmea? Olha para cá. Quando Deus criou Eva, ele criou uma professora? Quando ele criou Eva, ele fez logo que foi uma professora? Ele fez ela uma cientista? Quando Deus criou Eva, ele fez ela uma doutora em psicologia? O que foi que Deus fez? Uma fêmea. Vamos lá. O que foi que Deus fez? E por que é fêmea? Olha para cá. Tu está filmando direito, Caio? Bota para cá. E por que é fêmea? Fêmea. Fala aí, fala lá, senão não escuta. Vamos lá. Por que é fêmea? Porque a diferença é diferente do macho. E teria que, como diz no original, né? Casar, né? Juntar. Deibaque, né? Grudar. É fêmea, gente. A mão dela é diferente. A boca é diferente. O carinho é diferente. A pele é diferente. A constituição anatômica é diferente. E Deus fez os dois com uma estrutura diferente. Para casar os dois e haver a relação sexual. Por que macho e fêmea? É porque o macho é o quê? É o reprodutor. E a fêmea é o quê? A fêmea é a que recebe, na verdade, o espermatozoide, né? Assim, os gametas, que se unem com o óvulo, nós já falamos isso aqui, e aí surge a vida. A vida, ela só pode ser reproduzida perfeitamente através de quem? Do macho e da...
Mas esse macho aqui é diferente do cavalo, é diferente do boi, é diferente. Por que que é diferente? Porque esse macho, ele tem um espírito de Deus, ele é a imagem e ele é diferente do animal porque ele tem racionalidade, ele tem capacidade, ele pode juntar a força dele de macho. Tu tá filmando, Caio? Vê se tu é macho também. Preste bem atenção. Olha, quando a pessoa, o homem casa, a mulher ela quer ter a certeza de que ela está do lado de quem? Se for um cabrinha velho mole, cabrinha velho medroso, que se mija, aí é fraco. Tem que ser macho. E esse macho aqui, ele não é macho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Daqui a pouco eu vou falar isso. Esse macho aqui, ele é um macho que ele tem racionalidade para ele não ter só brutalidade. Porque tem macho que é bruto. Fala aí, como é? Ele não está falando aí de violência. Não. Então, poder de decisão, força. Ele não está falando disso, pastor Wagner. Porque é o seguinte, tem homem que quer ser macho, mas é um machismo fora da palavra de Deus. É um machismo que foi construído lá fora. Do pai dele que era bruto, do avô dele que era bruto. Hein? Isso. Ele é como Nabal, não é isso? Ele é um macho bruto, ignorante, cavalo, jumento. Esse macho aqui, ele carrega a imagem, a semelhança. Quando ele vai ficar com essa fêmea, ele olha para a fêmea e ele tem razão, ele tem consciência e sabe que ela também veio de quem? De Deus. Esse homem vai olhar para essa mulher como um objeto sexual? Apenas para ele descarregar a sede sexual dele? Ele vai tratar ela como uma coitadinha velha dentro de casa? Ele vai tratar ela como uma bichinha velha? Ele vai mangar dela em todo lugar? Ele sabe que essa mulher é o quê? Ela é fêmea, mas ela foi feita por quem? Por Deus. Vamos falar de igualdade de gênero. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Aqui é a aula de vocês. Quero dizer para vocês, bota aqui, Caio. Aqui nós não ensaiamos, bota aqui. Aqui nós não ensaiamos nada. Aqui, às vezes, até a gente marca de momento. Vamos estar lá, não é assim? Por quê? Porque a gente liga para um, liga para outro, para estarem aqui. Pronto. Então, nós não ensaiamos nada. Então, o que vocês acham dessa igualdade de gênero? Vamos lá. A Bíblia fala disso. Como seria essa igualdade de gênero? Homem e mulher. Vamos lá. Pode falar à luz da Bíblia, à luz da ciência. Vamos lá. Dos dois, vamos lá. Assim, à luz da Bíblia, pastor, a igualdade de gênero, ela é na obtenção das bênçãos de Deus. A igualdade de gênero é que, para a salvação, não há distinção entre macho e fêmea. Todos são objetos da salvação, todos são objetos do amor, são objetos da misericórdia de Deus, tanto homem quanto mulher. E para se achegar a Deus também, Deus não faz essa depreciação. Se só pode receber homem ou só pode receber mulher. Deus recebe a todos de igual modo. Isso. Em Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu, não há escravo, não há livre, não há homem, não há macho e nem fêmea. Isso além dos direitos espirituais. Todos têm. Agora, na igualdade, Deus, ele coloca cada um no seu devido lugar. A mulher tem o seu papel dentro dessa constituição divina e o homem também tem o seu papel. Quando Deus fez a terra, ele colocou os dois, está lá em Gênesis, dominem. O homem e a mulher poderiam dominar, porque eles são parceiros, são uma só carne. E quando você vem, olhe para cá como a Bíblia não despreza, vamos lá, 1 Coríntios 11:11, vamos lá. Olha o que diz a Bíblia, em 1 Coríntios 11:11, vamos. 1 Coríntios 11:11. Isso. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Se alguém tenta desfazer da Bíblia dizendo que ela é machista, que ela traz ensino que deprecia a mulher, olha o que Paulo desfaz aí da tua mentira. Paulo está dizendo que nem o varão é sem e nem a mulher é sem, porque Deus fez o homem. A mulher foi tirada de onde? Do homem. Mas quem foi que fez os dois? Então Deus está dizendo através de Paulo que um não sobrevive sem o outro. Tira tudo que é mulher do mundo para ver se o homem sobrevive. E tira tudo que é homem da terra para ver se a mulher sobrevive. Não é isso?
Pronto, é trazer a extinção. Então, em questão de igualdade de direitos, de espiritualidade, homens e mulher são iguais. Por exemplo, a mulher tem direito de ser uma juíza, o homem tem direito de ser um juiz, a mulher tem direito de ser uma médica, o homem tem direito de ser um médico, a mulher tem direito de falar, o homem tem direito de falar. Então você pode observar claramente, nitidamente, que o Senhor Deus, ele nunca valoriza o homem a mais em detrimento da mulher. Todos dois têm direitos iguais. Agora, na ordem que Deus estabelece, 1 Coríntios 11, a ordem é, primeiramente, Deus, depois Cristo, depois o homem e depois a mulher. Mas também escutem os homens, em momento nenhum da Bíblia, você vê Deus dizendo assim, marido, domine a tua mulher. Você não vê isso. Porque o relacionamento que haveria antes do pecado era um relacionamento construído no amor, na perfeição e na beleza. Depois do pecado houve essa alteração. Então a Bíblia, em momento algum, ela dá vazão, ela dá valor ao machismo. Aliás, são construções para depreciar a Bíblia. Porque se você analisar, Deus sempre deu voz à mulher. E eu vou mostrar na Bíblia. Vamos lá, Gênesis 24, rapidinho. Gênesis, vamos começar com 21. Gênesis 21. Vamos, pelo 21. Verso 6. 6. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. Muito bem, vai. Começa aí. Vai, pode ir. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Agora vamos lá para o 10. 10. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Isso. Pode ir. E apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do menino e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz. Sara tinha voz? Tinha. E quem foi que mandou Abraão obedecer? E Deus disse assim, tudo que Sara está te dizendo é, obedeça a ela, hein? Se a Bíblia é machista, por que que Deus não falou ele mesmo para Abraão dizendo, manda a H ir embora? Por que que o próprio Deus não falou para Abraão? Vejam bem, porque Deus sabia que dentro da casa, dentro dessa perspectiva, quem tinha que ter voz era a mulher. Entendeu? E aí observem bem que ele é quem diz para ela, o próprio Deus diz a ele, a Sara, tudo o que ela está te dizendo é verdade e obedeça ela. Onde é que a Bíblia é machista? Me diga aí. Me diga, onde é que a Bíblia é machista? Quer ver mais? Vamos analisar Gênesis 24, verso, aí no 24, verso 58. Sim. Olha, outra mulher, vai lá. 58. E chamaram Rebeca e disseram, sim, irás tu com este varão? Ela respondeu, sim, irei. Pronto. Aí quando o Eliezer pergunta, a moça vai, eles disseram, o pai e o irmão, o filho, disse assim, olha, é com ela. Ela é quem decide, se ela quiser ir, ela vai. Se ela não quiser, ela não vai. Eles foram até ela e disseram, você vai com esse varão? Ela disse, eu vou, papai. Então pronto. Deixa eu dizer uma coisa, vamos pegar mais outro, 31, vamos lá. 31. 34, vamos, 34, deixa eu ver aqui. 34. Para aí. Aqui, só um minuto. Mas eu creio que é no 31. É no 31. É o 31, vai. 31. É o verso 2. 31, 2. Isso. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para ele como dantes. Sim. Então Jacó levantou, chamou a Raquel e Léia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhe, vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é o mesmo, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesma sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Muito bem. Observem bem, vá agora para o 14.
Então responderam Leia e Raquel e disseram: há ainda para nós alguma parte ou herança na casa do nosso pai? Veja que Jacó, e nós já pregamos isso aqui, Jacó faz o plano de ir embora, ele faz o plano de deixar, mas aí a Bíblia diz que ele chama as suas mulheres, e ele vai ouvir o que elas têm a dizer. E ele conta o caso, e elas é quem decidem. Não é assim? Como é que elas dizem aí, no verso 14? Olha as palavras dela. Há porventura alguma parte ou herança na casa do nosso pai? Sim. Não nos considera ele também como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Tá vendo? Então pronto. Então nunca a Bíblia taxou um homem. Eu li uma teóloga que diz que o judaísmo primitivo era puro. O judaísmo que depois começa a pecar, depois que sai, depois que vem do cativeiro, ele tomou muitas ideias machistas que na verdade não tinha figura nenhuma com essa daqui. Deu para entender? E quando você vai para Provérbio 31, para terminar, porque tem pessoas lá fora que criticam a Bíblia dizendo que ela é machista, a Bíblia diz que o coração do marido confia. Vamos ver bem aí para eles, só para eles pegarem bem direitinho, né? O coração do marido confia nela. É no verso, deixa eu ver aqui, 31. Veja aí, sim, o coração, porque essa minha tradução aqui é outra. E aí é o verso 23. Vai. É o 11, né? Vai, o 11, vai. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ou seja, essa mulher de Provérbio, eu li um teólogo judeu, que ele disse que essa mulher de Provérbio, ela é diferente de toda mulher da Bíblia, porque ela é quem está dominando tudo, ela é quem compra, ela é quem age, ela é quem faz, ela é quem controla. Agora, o coração do marido confia nela. Então não há machismo na Bíblia, não há depreciação da parte dos homens de Deus para com a nequevá. Como é que o homem vai fazer sexo com a sua esposa, vai amá-la, vai viver com ela e vai tratar ela de modo totalmente diferente? Então, ok? O texto que o pastor leu, vamos agora. Por que eu estou falando isso aqui? Olha aqui, ó. As prefeituras de antigamente, contexto cultural, ficava na entrada a cidade era murada, muralhas grandes, fortes, e aí afunilando. E aí ficava a portazinha da cidade, e naquele local tinha sombra, tinha o ajuntamento do povo para entrar na cidade, e a porta da cidade figurava como uma prefeitura, como também um tribunal. Então, todos os casos eram resolvidos na entrada da cidade. E é muito importante vocês atentarem para o texto, porque é assim que vai se resolver esse caso de Boaz com Ruth, ok? Segundo, ela vendeu a propriedade, é a segunda coisa. Noemi foi embora, mas ela tinha uma propriedade em Belém. O marido vendeu antes de ir embora? Ou ela vendeu quando estava lá? Ou ela vendeu quando chegou? Nós não sabemos. Só sabemos que o texto deixa claro que alguém tinha que redimir a propriedade, ok? Aí ela chega e vai acontecer tudo isso. A lei do Goel, essa lei aqui, deixa eu dizer uma coisa, era que o parente mais próximo, ele deveria fazer a restituição para preservar a família e ela não ser extinta. Essa lei aqui, a pessoa, quando comprava uma propriedade, a propriedade não ficava com ele, ficava com quem? Com o filho. A propriedade não seria do remidor. De quem seria a propriedade do filho que Ruth teve? Do falecido. Como era o nome do falecido? Não. Está aí. Quilion. O nome do falecido como era? Quilion. Então, esse filho que nasceu de Ruth, isso. Então, esse filho que nasceu de Ruth, iria para quem a propriedade dele, tudo dele? Iria para o nome do que era o filho que agora estava lá. Então, é muito interessante isso aqui, por quê? Porque você vai ver que quando Boaz vai adquirir essa propriedade, ele não vai adquirir
para si mesmo. Ele vai adquirir ela para o filho que nasceu, o filho de... Não é isso? Para preservar o nome do falecido. Por que que o outro não quis? Aí agora entra. Aqui você vai ter um homem, Boaz, olha aqui. Você vai ter esse homem aqui, Boaz, que ele vai entrar para preservar a história de uma família, mas ele vai entrar não só para ser um Goel, para cumprir a lei. Ele vai entrar porque ele ama Ruth, ele quer a proteção dela, ele quer o amparo dela, ele quer o cuidado dela, ele quer o cuidado de Noemi. Então, esse homem aqui, ele era macho. Macho, ele não entra só para querer a propriedade, ok? Só para vocês terem uma ideia, tinha um outro remidor que era o mais próximo. Ele foi conversar com o outro que estava na... Não era ele foi conversar na porta da cidade. Ele diz, tu sabes aquela propriedade de Emelec, que aí a viúva Noemi está aí? Ele disse, eu sei. Aí ele diz, tu vai ficar com ela? Ele diz, eu vou. Só que ele pensava que a Noemi, todo mundo tinha morrido e não tinha ficado. Ele interessou-se só na... Tem muito, tá filmando direito, Caio, bota pra cá. Tem muitos aí que só querem casar com a viúva por causa do quê? Da propriedade. Cuidado, minha santa. Tem muitas aí que só querem casar com o rapaz porque ele é filho de um grande empresário, é filho do pastor presidente, não é assim? É filho, só quer casar, bota a cara dele ali porque é cantor famoso, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa, relacionamento não se sustenta com coisa, se sustenta é com amor, é olhando o caráter da pessoa, a vida da pessoa, o exemplo da pessoa. Quando Boaz olhou para Ruth, ele já era um pouco de idade, ele viu o equilíbrio dela, ele viu o amor pela sogra, ele viu o cuidado pela sogra, ele viu a moral dela, ela não foi atrás de rapazinho, ela não ficou dando em cima de um e de outro, caráter, comportamento, exemplo, vida. Quando ele viu tudo isso nela, ele se apaixonou por ela. Rapaz, a Bíblia tem tudo, né? O outro disse assim, eu quero. Aí o Boaz esperto, ele disse, só que tu tens que fazer o seguinte, tu tens que pegar e assumir também a Moabita Ruth para preservar o nome do falecido. Ou seja, tudo que haveria de vir era para o menino. Ele disse, não, eu não quero não. Como é que eu vou investir numa propriedade e não vai ser minha? Eu não vou gastar dinheiro naquilo que não é meu. Fica para ti. Ei, rapaz, esse negócio é sério. Tem muito homem que também a masculinidade dele é só para ser esperto. Eu vou falar isso daqui a pouco. Então, muito cuidado com essas questões que nós estamos colocando aqui. A lei do Goel era para restituir, era para trazer, para preservar a família. Só que quando Ruth e Boaz, em especial Boaz, entra em cena, esse homem, ele vai ter uma masculinidade perfeita. Sabe como é a masculinidade dele? Ele vai amar essa bela jovem. Sabe como é a masculinidade dele? Ele vai proteger ela dentro do campo dele. Sabe qual é a masculinidade dele? Ele vai dizer, fica aqui porque hoje eu vou te redimir. Sabe qual é a masculinidade dele? Cuidar bem dela, tratar bem, amá-la, respeitá-la. A masculinidade dele não era para pisar ela, gritar com ela. Olha para cá, bota aqui, Caio. Um homem que vive gritando com a esposa, pisando nela, humilhando. Tu não é homem não, rapaz. Não é assim? Nós somos contra ou não somos essa masculinidade? Somos contra a masculinidade burra, a masculinidade da força. Aquele homem que é um bruto, ele olha para a mulher, te ajeita que hoje eu vou ficar contigo. Te deita lá. Isso não é homem, rapaz. Ele tem que cotejar ela, ele tem que fazer o quê? Ele tem que usar o romantismo dele, usar o charme dele de macho, não é assim? Usar o charme de macho para conquistar a fêmea. Ele, quando está namorando, é o mais romântico, hein?
galanteador, ele sabe dizer, às vezes ele é até trancadão, mas ele sabe fazer um versozinho, eu te amo, minha filha. Né? Agora, depois que casa, vira um bárbaro, um tirano. Na verdade, observem bem, Boaz vai ser esse símbolo. E Boaz vai se casar com Ruth. Porque ela tinha alguma coisa? Não. A herança de quem era? Tudinho era para preservar o nome de quem? Do falecido. Ia tudo para o menino. Então, ele não tem interesse apenas nos bens. Ele não tem interesse nos bens. Ele tem interesse nela. Nela. Um homem que casa com uma mulher só porque tem um carro. Ei, bota pra cá. A moça que quer namorar o rapaz só porque tem uma moto cheia de gasolina. Meu Deus do céu. Às vezes até um bom rapaz, o bichinho vai para a igreja de bicicleta, né, assim. Mas ela não quer, porque ela não quer andar na garupa. Eu, quando me casei, aí eu comprei de um amigo meu lá em Bacabal, me lembra ainda hoje, eu me esqueci o nome dele, mas era muito meu amigo, eu não vi ele, mas eu creio que ele ainda está em Bacabal. Comprei uma bicicleta e eu andava em Lago da Pedra, eu era professor. Aí pronto, quando eu ia para a igreja, bora, Derian, monta na garupa. E ela montava na garupa. Tinha uma que era, ela sentava aqui no varão e eu andava a cidade todinha mais ela. Irmão, é lindo é quando a mulher te quer. Rapaz, é quando ela olha para ti e ela diz, eu te quero do jeito que tu és, não é assim? É do jeito que tu és, ou na pobreza, ou na miséria, ela te ama, é do jeito que você é. Agora tem irmã que ela só quer o rapaz se tiver o quê? Um carrão, quer chegar na igreja de moto. Irmãos, pode isso ser bom, mas é bom como um Boaz. Ele queria Ruth, é porque, vê o verso 15, olha o verso 15 desse mesmo capítulo, vai. 15. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve e ela te é melhor do que 7 filhos. Tá vendo? Então, é assim que é belo. E deixa eu dizer uma coisa, verso 7, olha aí o verso 7. Havia, pois, de muito tempo este costume em Israel. Só que esse costume aí, eu coloquei aqui, o tempo faz as coisas, o tempo faz esquecer as coisas, não é assim? Esse costume era o costume, vocês sabiam que antigamente jogar o sapato ou usar um sapato era uma afronta. Mas com o passar do tempo, o tempo foi passando e isso aqui deixou de ser colocado em prática. Perceba pelo texto que eles deveriam ir atrás da viúva. Não é assim? Não foram atrás da viúva. Segundo, agora você pode ver o texto, que o texto começa dizendo, falando de 10 homens, para confirmar um contrato. Aí ele vai fazer isso aqui. Então, tudo o que vai passando, o tempo vai fazendo esquecer. Tem pessoas, eu preguei recentemente aqui, que pelo tempo que se passou, Davi se esqueceu da lei e mandou carregar a arca em carro de boi. Nós temos que sempre estar relembrando. Por isso que Paulo diz em Colossenses, não é? Filipenses 3, veja lá, Filipenses 3, ele diz assim, verso 1, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, as mesmas palavras, os mesmos escritos. Vamos lá. Filipenses 3, vai lá, como é que diz aí? Verso 1 em diante, vai. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Isso. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, que é a segurança para vós. Pronto. Isso aqui é a palavra, não é sermão repetido não, tem muitos que usam isso aqui para falar de sermão repetido. Não, isso aqui é a palavra. Se você ler a Bíblia e meditar nela, eu li de um judeu que passou 6 anos só analisando e ensinando o Gênesis primeiro. 6 anos analisando e ensinando o Gênesis primeiro. A Bíblia tem coisa demais. Então, quando você diz assim, pregou um sermão 100 vezes, aí tem gente que diz assim, vai melhorando. Ali não está falando disso. Aqui está falando que o que Paulo escrevia sobre Jesus Cristo, as cartas para a igreja, era o suficiente. E ele dizia assim, eu não vos canso de dizer essa mesma verdade. Qual é a verdade? Que Cristo é o Senhor e o Salvador e perdoador de nossos pecados. Deu para entender agora? Então, nós temos que ter muito cuidado, que às vezes o tempo, e a gente vai descuidando, a gente vai se desleixando, e o tempo faz as coisas passarem, e a gente vai se esquecendo. É por isso que eu li um teólogo que diz, hoje é melhor a gente lembrar do que ensinar. Tem muita gente que precisa ser lembrado, porque vão esquecendo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 2, lembra-te, pois, aonde caíste. Volta e pratica as primeiras.
Quantos não estão se esquecendo da Bíblia? Quantos não estão se esquecendo da oração? Sabe o que acontece? A igreja está atrás de novidade porque não quer voltar ao tempo para ver o que Deus falou lá atrás. Oh, coisa linda! Nós não precisamos de novas liturgias, nós não precisamos de novos modelos, nós não precisamos de novas formas de adoração, nós só precisamos voltar para o que está escrito. Então, veja isso. O simbolismo do sapato. Ele pegava o sapato, como é que diz? Vamos lá, corre aí. Vamos lá. Para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Muito bem. Nesse simbolismo, era fazer uma transfer. Então, você não quer a propriedade? Quero não. Então, eu tiro meus sapatos e veja, tu estás me dando o direito de eu pisar na terra. Não era mais um ato de profanação. Era um ato agora que ele tinha direito de pisar na... Quando você lê Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que o pai deu ao filho pródigo o que para ele? Sandálias. Ou seja, ele tinha direito agora de ser reintegrado e pisar na casa com o mesmo direito que ele tinha antigamente, porque era filho. Então, nesse simbolismo de dar o sapato, de entregar o sapato, falava dessa particularidade. Veja bem o Salmo 60, verso 8. Rapidinho para a gente fechar aqui. Vamos lá. Salmo 60, verso 8. 68. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Você vê que como o tempo vai se evoluindo e as coisas vão se modificando, aí já jogar o sapato era um ato de aliás, de ofensa, não é isso? Era um ato de ofensa. Então, aqui é o simbolismo de dar direito à pessoa pisar a terra. A partir do momento que ele entrega o sapato, ele estava dizendo, tu estás me passando a propriedade, eu sou agora o Goel, eu posso entrar na propriedade, eu posso pisar nela e posso tomar agora Noemi, Ruth, toda a família e a herdade que era de Elimeleque, de Quilom, de Malom, tudo agora está no meu poder. Mas tudo isso não seria só para ele, seria para quem? Para a preservação do filho. Ok? Então, isso aqui é muito lindo. Vamos finalizar agora com a outra leitura, para a gente fechar aqui o texto. Vamos lá. Então Boaz disse aos anciãos, o 11, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, sim, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Pronto, então você observa que quando ele adota a toda essa estrutura da herança, ele traz consigo o nome de Quilion, ele traz consigo o nome de Malom, ele traz consigo o nome de Elimeleque, e da viúva Noemi. E a partir de agora, aquele que vai nascer de Ruth é que terá direito a essa propriedade. Então, o que acontece aqui? Quando ele faz esse ato, ele está mostrando três coisas. Primeiro, cumprindo a lei. Segundo, sendo responsável. Terceiro, casando e sendo macho, porque ele vai casar com Ruth, e a Ruth vai ter o quê? Um filho. Como é o nome do filho? Obed. Obed é pai de quem? De Jessé. E Jessé é pai de quem? Então Obed é o quê de Davi? Avô. Então pronto. Aqui está uma estrutura que mostra amor, mostra bondade, mostra respeito, mostra seriedade. Cadê o pastor? Colocou aqui no ponto 3. Olha aqui, ó. As características de um verdadeiro, ele sabe tratar benignidade, ele sabe ter o quê? Rapaz, aonde é que um homem de Deus, a mulher, a esposa dele linda, bela, bacana, cheirosa, ele vai maltratar ela, rapaz? Um homem que ama a esposa de verdade, o que ele faz com ela? Ele sabe tratar bem. E olha para cá, um homem que trata bem a esposa, ela responde positivamente? A Bíblia diz, está lá em Efésios 5:25, o marido tem que amar a mulher como Cristo amou, e quando ele se sacrifica,
F. Bruce diz, um homem que se sacrifica pela mulher, não precisa ele pedir nada para ela, que ela lava até seus pés. Rapaz, é coisa linda, não é assim? Quando um homem carinhoso, um homem jeitoso, a mulher veste uma roupa, ele elogia, ô meu amor, que roupa linda, não é assim? A mulher, ela ajeita algo, aí ele diz, meu bem, muito obrigado, não é assim? Olha, ele diz uma coisa, a mulher faz tudo direitinho, não é assim? Aí é desse jeito. Por quê? Porque às vezes o homem, ele tem bondade, ele sabe tratar bem, sabe ser carinhoso. Tem homem que é só carinhoso, olha para cá, Caio. Tem homem que é só carinhoso e jeitoso com a mulher dos outros. Né? Ele é jeitoso, agora com a mulherzinha dele, ele não dá uma palavra carinhosa. Ele nunca diz assim, meu amor, você faz um café gostoso. Meu amor, é bom estar na sua companhia. Ô meu amor, sem você eu não sou nada. Tem homem aí que não expressa carinho. Eu já vi homem, até pastor, dizer que não anda dizendo que ama a esposa. Meu Deus do céu! Não ama a esposa. Pois eu digo para mim a toda hora. Aí tem deles que dizem, não, ela pode se exaltar e pode ficar. Meu Deus do céu, tá vendo? Agora, um homem que trata bem. Eu pergunto aqui, Boaz tratou Ruth bem? Boaz manifestou benignidade? Ele mostrou carinho para com ela? Mostrou proteção para com ela? Mostrou responsabilidade para com ela? Então pronto. Aí ele mostrou para ela também o quê? Mas essa bondade dele foi também no bom cá. Quando ela deitou perto dele, ele disse, quem é? Se fosse um cara que não tivesse caráter, tinha feito o que com ela? Pronto, abusado. Mas ele disse, não, fica aí, te deita, e de manhã eu vou fazer tudo para te redimir. Eita, coisa linda. É assim, irmão. Um homem de sinceridade, quando você lê Gênesis 39, Davi era macho? Davi era viril? Aliás, Davi não, José era viril? Davi era macho? José era macho? Mas ele deitou com a mulher de Potifar? Por que ele não fez aquilo? Ele tinha caráter. Ele era um homem de moral. Desse jeito. Mas ele também tinha o que com ela? Brandura. Ele tinha o que com ela? Minha filha, deixa ela catar onde ela quiser. Deixa ela apanhar onde ela quiser. E não deixa ninguém encostar e nem molestar ela. Rapaz, onde é que a mulher... Olha, bota pra cá, Caio, tu tá filmando direito? Olha pra cá. Onde é que a mulher não vai chamar o marido dela de amor, de meu gatinho, de meu benzinho, de meu fofura, quando ele é um homem de Deus? Olha pra cá. Nenhuma espiritualidade, bota aqui, Caio. Nenhuma espiritualidade, querido pastor, querido líder, eu falo aqui com respeito, mas eu falo pela Bíblia. Nenhuma espiritualidade faz um homem ficar frio com a esposa. Nenhuma espiritualidade tira a paixão e a beleza que um homem tem pela sua esposa. Nenhuma espiritualidade, tu pode ser pastor, tu pode ser pregador, mas tu deve ser um homem apaixonado pela tua esposa, porque ela é quem dá sustento também para o teu ministério. Se você pegar a história de Lutero, se você pegar a história da esposa de Charles Spurgeon, você vai ver que essas mulheres eram quem sustentava os ministérios desses homens. E o John Wesley, o ministério dele era bonito, mas não era mais bonito porque não era bem casado. Não era bem casado. Então, um homem que não é bem casado, ele não pode ter um ministério de sucesso. Não pode ter um ministério de sucesso. A Bíblia diz que o Ezequiel era sacerdote. E Deus mesmo disse para ele, hoje eu vou tirar dos teus olhos, da tua vida, a tua delícia. Como é que ele chama a mulher dele? Como é que ele chama a mulher dele? Delícia! Como é que ele chama a mulher dele? Pronto. Ele chamou ela de amarga? Ele chamou ela de veneno, ele chamou ela de cobra, ele chamou ela de cascavel, ele chamou ela de víbora, ele chamou ela de antipática, ele chamou ela de fuxiqueira. Como foi que ele chamou ela? Delícia! Oh, irmão, acaba ser casado com uma delícia. Não é assim? Oh, rapaz, coisa boa. Oh, meu Deus do céu. Graças a Deus, a mim é uma delícia, eu sou feliz. Agora, preste bem atenção. Ser o quê? Viril aqui não envolve apenas a potencialidade masculina, que é claro que está falando da potencialidade do macho, do homem ser macho, porque o homem que casar, ele tem que ser o quê mesmo com a mulher? Macho. A gente fica falando aqui, tem irmão que fica, pastor, lê bem aí, 21:10 de Êxodo. Tem que ser macho. E eu vou te mostrar o que é macho na Bíblia, macho. Depois nós vamos ler aqui essas referências. Vamos lá. 21:10. Se te tomar outra
não diminuirá o mantimento desta. Ele ia para uma guerra, tinha esse contrato que o judeu fazia, nós estamos falando da época do judeu, mas ele tinha a mulher dele. Ele disse, se tu pegar a outra, o que ele diz? Não diminuirá o mantimento desta. Não tira o mantimento dela. E o que mais? Nem sua veste e nem a sua obrigação marital. Mantenha ela de roupa, mas não deixa de dar para ela o quê? A obrigação de marido. E o que é a obrigação marital que está dizendo aí? É o sexo. Pronto, é o sexo. Cabra vai mole, fraco. Está na Bíblia. Se tu não está não tá com potência, vá no médico, não é assim? Vá no médico, peça uma vitamina. Doutor, eu estou mole. Doutor, me ajude aí, doutor. É assim, toma uma abacatada, não é assim? Hein? Tem as coisas naturais aí que vão te ajudando, não é assim? Pronto. Eu sempre dou estudo para casais e eu digo, a mulher lá de Cantares, capítulo 7, ela diz, meu amor, vamos sair para ver se as flores... Aí ela diz assim, ali eu te darei o meu amor, porque eu tenho novidade. A Bíblia diz que o escriba sabe tirar coisas velhas e coisas novas. A mulher inteligente, ela sabe, ela é uma senhora, mas ela sabe ter no casamento coisas velhas, ou seja, ela tem novidade. Tem irmã aí, bota para cá, Caio, bota para cá. Tem irmã aí que não tem novidade nenhuma. Não é assim? Ela veste o mesmo chambre. Não é chambre? É o quê? Ela veste o mesmo chambre. Estão lembrados do chambre? De 40 anos atrás é o mesmo chambre. Aí pronto, tem delas que veste um vestidão branco que parece uma alma de madrugada. Aí o marido olha, meu Deus, o que é isso? Aí não funciona, não funciona. Então vamos lá, olha aqui, ó. Aqui você vê que Deus diz, Davi diz também para Salomão, seja homem. Seja homem, como é que diz aí o texto? Vamos lá. Seja homem, ele tem que ser viril para o trabalho. Tem homem também que só é homem para mulher. É uma preguiça! Não trabalha para nada. E o homem e a mulher tem que... Você sabia que o trabalho traz dignidade, traz respeito. Como é que diz? Vamos lá. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Isso. Esforça-te, pois, e sê homem. Lê de novo, ser o quê? Ser homem. Pronto. Esse homem aí não está tratando só de virilidade. Ele está dizendo que ele tinha que ter robustez moral. Ele tinha que ter uma liderança forte. Ele tinha que ter o quê? Coragem. E aí pronto, então você pode observar isso aqui, ok? Eu vou finalizar aqui com a responsabilidade do Goel, que nós já falamos que a Boaz cumpriu todas essas responsabilidades. Vamos lá, digam comigo, respeito, carinho, reintegração, amor e filho. Tudo ele deu para essa mulher ou não deu? Então pronto, ele cumpriu a responsabilidade. Agora tem uma coisa que eu quero falar aqui. Tem 3 mulheres na Bíblia, e aí o texto vai falar. Vamos lá, o finalzinho desse texto aí. O finalzinho, vai. Eu quero mostrar aí para vocês. Muito interessante, eu finalizo com isso aqui. É muito interessante isso aí. E estas são as gerações de Pérez. Uhum. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão a Aminadab, Sim. Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Pronto. O que acontece? Você tem 3 mulheres aqui na Bíblia que elas, na verdade, são de origem totalmente comprometedora. Primeira quem era? Tamar. Vamos colocar Tamar. A Tamar, ela está lá em Gênesis 38, ela vai exigir o direito que o sogro não cumpriu depois da morte dos dois filhos. E ela vai pedir que esse Goel prevaleça para ela. Quando ela engravida, o sogro manda matar, não é assim? Aí ela mostra o selo, mostra o lenço, aí ele diz, mais justa é ela do que eu. Ou seja, você tem a primeira mulher, como é o nome dela? Tamar, vamos lá, Tamar, Cananeia. A segunda, quem é? Ruth. Ruth era o que o texto diz? Moabita. Vinha de um local com crença velha toda errada. E a terceira? Raabe. Vamos lá para Mateus. Primeiro. E aí a gente já vai fechando aqui. Vamos lá. Corre aí. Mateus Primeiro, vai. Do livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, Judá gerou a Tamar. Olha aí, quem é que está na genealogia de Jesus? Tamar. Vai. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão,
Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe, Boaz. Quem é o nome da outra? Raabe. Raabe, vai. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Pronto. Todas três vêm de um lugar. Irmão, a Bíblia é linda. Tanto mulher israelita, como também mulheres cananeia, moabita, de costume pecaminoso, entraram na genealogia de quem? Isso é a graça salvadora. Oh, coisa boa, rapaz. Deus é bom. Ok? Fechamos aí? Então fechamos. Aqui primeiro, a masculinidade bíblica. Como é que a Bíblia descreve a masculinidade? Binária. Como? Macho e? Pronto. E Jesus confirma isso? Ele diz, desde o princípio, sempre foi assim, macho e fêmea. Pronto. E eu já expliquei o que é o macho e já expliquei o que é a fêmea. O homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Por que isso? Porque o animal é segundo a sua espécie, mas o homem é segundo o espírito de... O homem tem uma criação mais elevada porque ele não tem só a alma. Ele tem em si a imagem, a semelhança. Mostra que ele é um ser diferente, por isso ele é a coroa da criação, ok? O homem na construção das ciências sociais. O que é o homem na construção das ciências sociais? Eles dizem que o homem não é homem pelo aparelho da construção biológica, aparelho reprodutor e nem a mulher. Eles dizem que o homem, essa questão de macho e fêmea, é uma questão de uma construção social, cultural, que é feita ao longo do quê? Aí já é buscar desconstruir a masculinidade. Como é que o cara vai tomar banho e ele olha e tu pode dizer que aquilo ali não é pênis, rapaz? Chega até a ser tolo, né, pastor? Hein? Chega até a ser uma ideologia tola. Não, rapaz, isso aqui, olha, isso aqui é o pior ensino diabólico, porque vai criar uma loucura. A pessoa está sabendo que tem um aparelho reprodutor do homem, ele diz, eu não sou homem, eu não sou homem, eu não sou homem, eu não sou homem. Vai morrer. Vai ficar doido. Aí a mulher olha, vê os seios dela, não vê? Vê os seios, vê as partes íntimas dela, e ela sabe que é o quê? Aí ela fica, eu não sou mulher, isso aqui não é peito. Isso aqui não é peito. Diga que é o quê? Melancia? É para dizer que é o quê? É mamão? Hein? É jaca? Porque não é peito, não é mulher, hein? Quer falar? Porque fica a pessoa dizendo, eu não sou mulher e a construção não se dá. Olha a loucura, irmão, isso aqui é uma coisa diabólica. E eu não sou mulher por causa dos meus órgãos genitais, das minhas genitálias. Eu não sou homem por causa do meu pênis. Eu sou fruto de um produto de uma construção social que a igreja inventou, que o meio inventou, que a ciência humana inventou. Eu não sou. Pronto, agora eu também vou dizer, eu não sou preto. Que loucura é essa? Ou seja, a pessoa cria a ideia como ela quer. Meu Deus do céu. E aí vem essa doutrinação, ok? O relativismo é sem padrão absoluto. Não tem verdade absoluta, não tem negócio de Bíblia. O padrão aqui é o seguinte, irmão. É do jeito que o diabo gosta. Não tem negócio não. Se o homem se achar que é um jumento, é um jumento. Se ele achar que é um cavalo, é um cavalo. Ontem me mostraram um vídeo de uma mulher andando que nem um macaco. Em pleno século 21, ela achando que é o quê? E não se assustem que eu vou dizer. Daqui um dia vocês vão ver homem andando como jumento, de 4. Irmão, a nossa estrutura, a estrutura humana, ela não tem nunca uma estrutura de um animal. Pastor, desculpa, recentemente, acredito que há uns 2 meses, teve um chinês que ele gastou milhões de dólares para produzir uma fantasia de cachorro, para ele andar como cachorro nas ruas. Tá vendo? As coisas. Eita, meu Deus. Não sei mais não, meus irmãos. Pronto. Não sei mais não. O homem, ele entra na Bíblia como a responsabilidade de guardar, prover e proteger. Na verdade, esse homem é um ser, vamos lá bem forte, diligente, servo, tem força física e é espiritual. Então pronto, o homem deve fazer quando entra nesse cenário da família, ele tem que dar o que para a família? Proteção. Tem que dar o que para ela? Vida digna. Tem que ser o quê? Macho, meu irmão. Te ajeita.
Até a mulher fica, né? Eu posso te beijar, filha? Agarra ela pela cintura, rapaz. Vem cá, minha filha. Né? Aí canta. Aí disse, meu Deus. Eita, mas é fraco. Tá aqui, Pedro disse que o homem deve saber coabitar com a sua esposa com mais um versículo que derruba o machismo. Coabitar com ela com entendimento, rapaz. A diferença, a liderança masculina. Se não tiver uma liderança masculina, cria o quê? Anarquia. Mas essa liderança masculina é para machismo? Essa liderança masculina é para pisar? Essa liderança masculina é para odiar? Essa liderança masculina é para quê? Proteger, dar vida digna. É, na verdade, trazer a família com responsabilidade. Pronto. Aqui, a desconstrução pelo movimento feminista. Rejeita a liderança dos homens. Eu não quero homem, não é assim que elas dizem? Eu não quero homem. Homem é só besteira. São mulheres mal amadas, mal cuidadas, que foram maltratadas. Uma mulher amada, ela sabe o valor de um homem. Um homem amado sabe o valor de uma mulher. Sim ou não? Pronto. E o erro de Gerda Lerner. Esse aqui disse que a Bíblia criou a ideia de sujeição do pecado, do patriarcado, para humilhar as mulheres até hoje. Mentira dele. A Bíblia não tem isso. Não tem isso, de maneira nenhuma. Aí vem a neutralidade. Pronto. Se ninguém tem mais sexo, pronto. Eu vou dizer para vocês, nenhum de vocês aí é homem, filma ali ele. É assim, é a pós-modernidade, vocês não são homens, vocês são, hein? Não, nem macho, eu não sei mais nem o que é. Porque eles estão dizendo é que não existe mais definição de homem pela definição de macho e... Rapaz, eu não sei. Aí você vê aqui, eles desprezam a biologia, faz a rejeição de masculino e feminino, porque dizem que é o quê? É uma construção. Aí agora observa uma criancinha lá na escola, que tudo que bota na cabeça dela, ela aceita ou não aceita? Então se o professor está lá dizendo que ele não é homem, ele vai dizer que não é? Onde é que uma criança vai discutir com o professor? Ok? É por isso que eles querem começar pela escola. Porque eles querem trabalhar as criancinhas, que o próprio Piaget dizia que é como uma varinha verde que você bota para onde? Para onde quer. Eu duvido se ele bota na minha cabeça. Bota aqui, Judite. Bota aqui que eu sou branco. Bota, Judite. Onde é que eu vou? Deriano, agora eu não sou mais preto, não, eu sou branco. Rapaz, meu Deus do céu. Né? Pastor, e até mesmo na certidão de nascimento, quando o senhor vai lá registrar o seu filho, o cartório não pode... O cartório pergunta, pai, qual é a cor do seu filho? Aí a gente responde, não sei. Mostrar a foto. Não, é o senhor quem diz. Eu não posso dizer para o senhor qual é a cor do seu filho. É a decisão sua. A cor que o senhor escolher lá é a cor que vai estar na certidão de nascimento. Pois é. A orientação sexual não depende mais da anatomia. Pronto, pode rasgar. Tudo que é livro de biologia, inclusive eles já estão tirando o ensino que Freud falava, o ensino que outros filósofos falavam, que é contra essa ideia que a Bíblia traz de macho e... Eles estão tirando, porque não é mais definido não é mais definido a orientação sexual, nem pelo pênis e nem pela... Não é mais, pronto. A sexualidade hoje é o que, gente? Está lá em Romanos 1:26. Olha aqui, ó. Fusiqueira, eu falei isso aqui na outra aula. Contrário a Pronto. Eles não querem a natureza que Deus estabeleceu. Eita, pronto, tá aí. Findamos, Caio. Obrigado. Só quero dizer um conselho. Meus amigos, povo do Brasil, povo do mundo que me escuta. Nós somos contra o pecado, conforme Levítico 18, conforme Romanos 1, e sabemos que Deus fez macho e fêmea. Você tem o direito de ser o que quiser, só não tem direito de entrar no céu do jeito que você acha e pensa. Você tem o direito de escolher o que você quiser, porque o próprio Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim. Pronto. Quando você observa, ele faz o convite em João 7, 38 e 39. Quem tem sede, vem a mim. Ele só convida quem tem sede.
Nós não forçamos você a ser crente, nós não forçamos você a ir para o céu, nós não forçamos, nós pregamos a verdade que liberta. Agora, tentar adulterar a Bíblia para aprovar teus pecados, aí é que é o peso e que Deus vai pesar a mão dele sobre você. Caso não se arrependa, porque macho é macho e fêmea é fêmea. Se tu escolher um estilo de vida teu, eu não vou ser contrário a você, porque você é responsável pela sua vida. Agora, não querer ouvir o que a Bíblia diz a verdade, aí é outra coisa. Que Deus tenha misericórdia de você, seja macho e seja fêmea. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor